Já que nós estamos falando aqui tanto de remédio, né? Você sabe como conservá-lo ou onde guardar o seu remédio? Gente, eu fiquei assim, olha, passada, né? Segundo dados da Anvisa, o Brasil é o país, né, um dos países de maior consumo de remédio. Você acredita nisso? E olha, esse dado aqui então é mais chocante, olha. E é um do país, né, de maior consumo do mundo em remédios e joga fora cerca de 20 bilhões de remédio por ano, segundo os dados da Anvisa. Demais isso, né? E a gente ficou pensando, mas será por que se joga tanto fora remédio, né? Será que é porque não conserva bem, não guarda bem, enfim. Aí nós convidamos aqui o farmacêutico e bioquímico, né, Luiz Antônio, para nos dar algumas dicas com relação a guardar, a conservação enfim. Oi? Luiz Alberto, desculpa. Bom dia, seja bem-vindo, viu? Deus Obrigado. abençoe. Amém. Pois é, o assunto hoje é remédio, né? Você viu aí que Isso. situação, né? Tá. Eu não sei se a gente está ajudando ou se está criando mais confusão. Não, está sempre ajudando a Está população. sempre ajudando, né? Porque ele ainda trouxe uma informação aqui que eu fiquei, ai meu Deus, não é possível, né? Ele falando para mim assim que existe alguns similares que ainda, né? É melhor que alguns remédios de marcas. Então, gente, a coisa é complicada de fato. Mas é bom a gente entender, né, o que a gente está comprando, pelo menos, né? Para te dar esse esclarecimento aí em casa, tá bom? Mas com relação a guardar o remédio, né? Porque tem gente, né? Eu já vi vários lugares pessoas guardando remédio. Eu, por exemplo, eu ponho numa caixa e guardo em cima de um armário que eu tenho em casa. Esse é meu lugar. Mas eu já vi gente guardando naqueles armarinhos de banheiro, né? Já vi gente guardando próximo ao fogão, enfim. Conservar e guardar o remédio também existe uma regra? Não existe uma regra assim específica, mas sim procurar guardar em locais sem próximo ou bem distante de umidade, onde ele tenha maior visibilidade, ou seja, circule ar. Ou seja, banheiro nem pensar, né? Num banheiro não é o local ideal, porque tem a umidade. Por exemplo, o medicamento, quando ele está na caixa, absorvendo umidade, interfere diretamente com o resultado final. A umidade, o calor, ele não pode estar próximo ao fogão, não está exposto a alguma janela que chegue. Em cima da a claridade, o sol. Em cima da geladeira, não vejo tanto problema, desde que seja bem arejado, o local seja bem, vou dizer assim, seco. Nada de umidade, nada de muita entrada de sol. Isso interfere diretamente tanto no tempo de vida do medicamento como na sua ação. Ok, então o melhor lugar é o lugar que não tenha tanta luz, não é? Isso. Em armário, geralmente armário que tenha locais de entrada de ar, mais aberto. Procurar menos locais fechados. Quanto mais abertos forem, melhor. Ok. E com relação a gente percebe esses remédios, né? Qual é o risco de se tomar um remédio vencido? Porque às vezes guarda o remédio ali, né, gente? A gente fala, ai meu Deus, vou deixar aqui, comprei, tá ali, e aí guarda, você esquece de olhar lá a data de validade, isso é muito importante. Antes de você tomar qualquer tipo de remédio, dá uma olhadinha lá na data de validade. Qual o risco de se tomar um remédio fora da validade? Bom, primeiro, o tempo, cada medicamento existe dentro dele, na sua composição, um conservante, uma coisa que é para conservar o princípio ativo. Ou seja, qualquer coisa que saia fora desse tempo de vida dele, interfere diretamente. Porque quando o medicamento foi feito, algumas bactérias ficaram inativas ali, com o próprio conservante. E com isso vencendo, a própria bactéria pode causar um dano gástrico, intestinal, pode pegar uma infecção, é muito complicado. Eu acredito que hoje muita gente, no Brasil ter a automedicação, sofre muito com isso por não saber acondicionar o medicamento, verificar prazo de validade, que é importantíssimo, você me entende? O pessoal hoje, o Brasil não faz isso corretamente e acaba tendo outros problemas porque o mau uso do medicamento e não verificando o principal, que seria a data de validade do medicamento. Ou seja, então se você toma um remédio fora do prazo, né, você está correndo sérios riscos. Correndo muitos graves. Então, hoje, o medicamento vencido quer dizer o quê? Que o tempo de vida, de conservação daquele sal, ou seja, o princípio... Até aquela data. Até aquela data. Existe uma margem de 5% que o laboratório considera de segurança, mas isso a gente não pode confiar, que é 5 para mais como para menos. E eu acredito que hoje, se você tomar um medicamento vencido, fatalmente terá algum problema, ou gástrico ou intestinal. Agora, os remédios venceram, né? Eu procurei ontem, li várias coisas para trazer informação aqui
e não consegui descobrir, talvez você tenha essa informação para mim. Tá. Eu acho que não existe ainda no Brasil, né, uma maneira de dica, de indicação de como descartar o remédio. Pelo menos eu não encontrei nada que eu li, né? E às vezes o remédio venceu. Eu faço o quê? Quando é comprimido, enfim, eu ponho lá no copo de água, deixo dissolver e tal e jogo fora, né? Ou às vezes eu pego eles, vou lá, jogo dentro da privada, dou descarga e vou embora. Isso eu faço com todos os medicamentos, até para evitar que alguém pegue esse remédio e tome depois, né? Mas lendo também eu vi, né, que quando eu descarto o remédio dessa forma, não é a forma tão ideal assim, fiquei surpresa, porque às vezes a gente tem, né, a gente pensa na pessoa, mas e a natureza? Isso acaba indo para a água, enfim, e aí? Como é que faz com hoje, tudo isso? por lei, por exemplo, o que prevê pela Anvisa, o que é previsto pela Anvisa, cada farmácia, ou seja, cada drogaria tem que conter na sua estrutura um plano de gestão de descartáveis, ou seja, de resíduos. Então, o que acontece? Todo medicamento vencido, produtos inativados, o que tem que ser feito? Tem que ser retirado da sua drogaria por uma empresa com uma licitação feita, autorizada, licenciada pela Anvisa ou pelos órgãos que são responsáveis, a qual eles levam esses medicamentos para serem triturados, né, na forma devida, queimados, todo na forma prevista para que isso não chegue na terra ou na água, para que isso não, além de contaminar, porque são substâncias químicas, não só contamina, você afeta também a natureza, principalmente o meio ambiente e os recursos hídricos que estão abaixo na terra. Mas isso no caso da farmácia. E os remédios da minha casa? O que eu faço com eles? Aí o certo, o que se é previsto por lei é que isso seja, que a pessoa procure a vigilância sanitária da sua cidade, a qual ela se descarte esse medicamento. Nunca deve ser jogado assim em vaso sanitário, jogado na água, jogado no lixo, porque isso está agredindo totalmente o meio ambiente. O certo é procurar a vigilância sanitária, esta área, procurar dar um fim nisso. Hoje, não são todas as vigilâncias sanitárias, é um erro no nosso país, que estão apropriadas você a achar isso. Aí, imagina só que loucura, né? Você ir na sua casa, tendo que procurar a vigilância sanitária para você jogar seus remédios fora. E hoje, fora, né? até para a própria, quem tem farmácia, quem sofre muito, porque para essa empresa terceirizada retirar isso, é cobrado muito caro. Então, o que acontece? As pessoas hoje preferem não pagar para ficar, e acaba fazendo o quê? Contaminando o solo, contaminando o meio ambiente. Agora, gente, olha, eu não me lembro bem, né? Eu estou me recordando aqui de uma lei que foi aprovada um tempo atrás aí sobre os remédios fracionados, né? Ou seja, você vai no médico, o médico fala, olha, você tem que tomar 14 dias, né, esse remédio tal. Aí você vai na farmácia, na hora que você vai comprar, fala, olha, mas vem uma cartela com 10 comprimidos. Fala, poxa, mas eu tenho que tomar 14 e tem um remédio lá, né, que eu vou tomar, que tem uma cartela com 10. Aí você acaba, não tem jeito, você tem que comprar 2 cartelas, porque você precisa de 14 remédios, enfim, você vai comprar 20, né? E aí acontece duas coisas, né? Ou você vai acabar automedicando alguém, né? Não é assim que acontece. Fala a verdade aí em casa, né? Fala, eu tomei um remédio aqui, ele é ótimo, toma também, né? Infelizmente, não deve acontecer, mas acaba acontecendo. E o outro é descartar, jogar fora. Porque o que você vai fazer com 4 remédios que sobrou de um medicamento, né? de um tratamento que você fez? A minha pergunta é, por que ainda, né, não existe nas massas remédios fracionados, né? Porque se fosse 14, você ia comprar 14, ia tomar, não ia agredir nem a natureza, não ia agredir ninguém, e você ia resolver o seu problema? Isso. Realmente, hoje, existem alguns laboratórios que já estão com esses medicamentos fracionados, só que, para que nas drogarias possam comercializar esses medicamentos, ela tem que alterar a sua estrutura. Ou seja, ela tem que dar condições para que acondicione melhor esses produtos. E é muito caro essas instalações e esses produtos. O que está acontecendo? O governo colocou isso, só que ele não deu para nenhuma farmácia ou nenhum hospital, alguma coisa, condições para que ele acomodem esses medicamentos, ou seja, armazenem esses medicamentos para poder atender a população. E a gente sabe que fora, em outros países mais desenvolvidos, os medicamentos, você vai comprar o medicamento, se apresenta a receita e ele te dá a quantidade exata que você precisa. Pois é, né, gente? Olha, a lei foi aprovada, mas não há uma obrigatoriedade sobre isso, né? E a gente espera, quem sabe, né? Se nos outros países já existe, quem sabe chega aqui no Brasil, que a gente espera muito, né? Enquanto isso, você vai aí, né? Cuidado com o armazenamento do seu remédio e cuidado também com o prazo de validade. Isso é importante. Cuidado aí, na hora que você for tomar, dê uma olhadinha, que a gente acaba guardando, principalmente com as crianças, enfim, tá? Dê uma olhadinha que isso é muito sério, tá bom?